Amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra intitulada Quando a Dúvida Bate à Porta, sendo a introdução do estudo Melhores e Piores que será apresentado pelo pastor Nery neste próximo domingo. Mateus 11, de 2 a 3. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? As Escrituras nos revelam que João Batista foi um homem escolhido pelo Espírito Santo desde o ventre de sua mãe para preparar o caminho da chegada de Jesus. Ele viveu no deserto até começar seu ministério, não bebia álcool, vestia roupas de pelos de camelo e comia gafanhotos e mel. João Batista andava pela região do Rio Jordão e pregava que as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados para serem perdoadas. Ele avisava que Deus pune o pecado e que ninguém iria escapar só por ser judeu de nascimento. Era preciso se arrepender e viver de maneira que agradasse a Deus, como podemos ver em Lucas 3, de 3 a 9. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A pregação de João atraiu muitas pessoas, porque ela era ungida pelo Espírito Santo. E ele ficou com vários discípulos. João batizava quem se arrependia no Jordão, como sinal de sua purificação do pecado. Algumas pessoas pensavam que ele era o Messias, mas ele explicava que alguém maior que ele estava chegando, que iria batizar com o Espírito Santo, como está em Marcos 1, de 7 a 8. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista confrontou o rei Herodes por seu adultério com a esposa de seu irmão e seus outros pecados também. Mas, em vez de se arrepender, Herodes ficou irado e lançou João na prisão. É neste contexto que João entra em conflito. Imagine que ele tinha dedicado toda a sua vida em torno da preparação para a vinda do Messias. Aquele que, na sua visão, viria para libertar Israel do jugo opressor. Ele estava agora preso por ter feito a vontade de Deus, denunciando os pecados do rei publicamente, e Jesus, sendo o Messias, o deixara abandonado na prisão. É difícil para nós entendermos como pode um homem cheio do Espírito Santo e com tanta unção de Deus para pregar o arrependimento, com tanta ousadia de falar para o rei sobre seu pecado e, sobretudo, que viu a descida do Espírito Santo sobre Jesus e escutou uma voz do alto dizer:
Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Vira duvidar se Jesus é o Messias. João certamente estava se sentindo abandonado por Deus e também por Jesus, pois tudo indica que Jesus não foi visitá-lo na prisão e nem mandou nenhum recado ou nem mesmo uma cartinha de solidariedade. Ele estava sendo maltratado na prisão e frequentemente ouvia os rumores de que Herodes o queria matá-lo, mas tinha receio porque muitos o apreciavam a João. E Herodes, então, tinha receio de criar uma revolta. A pressão e incerteza por parte de João era muito grande. Fica difícil aceitar esta sensação de abandono. Nós, à primeira mão, podemos julgar a João Batista como um incrédulo, mas será que nós agiríamos diferente se estivéssemos em seu lugar? Seria bom lembrarmos de um provérbio popular do nosso tempo que diz o seguinte: pimenta no olho dos outros é refresco, mas no meu olho arde demais. Jesus, ao encontrar com os discípulos de João e ficar informado da sua grande dúvida, pede apenas que eles falem daquilo que eles ouviram e viram com seus próprios olhos. Que ele era o próprio Deus derramando do seu poder e misericórdia, e talvez a parte mais difícil é que feliz quem não duvida dele. Jesus não tinha o compromisso de agradar pessoas. Ele não mudava de acordo com o gosto do freguês. Ele não agia de forma politicamente correta, nem esteve preso a formas e modelos humanos, mas foi fiel em todo o tempo à sua identidade divina e à obra que o Pai lhe confiou para fazer. Isso implicou na não aceitação por parte de muitos dos religiosos da época. Em se tratando de João, em uma provável fraqueza de sua fé, Jesus Cristo lhe provê provas de sua messianidade, como podemos ver nos versículos 4 a 6 do capítulo 11 de Mateus. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus envia um puxão de orelha a João. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Em suma, continue firme, João. Eu estou fazendo a obra que vim fazer. Não desista, pois você será um bem-aventurado. Depois que os emissários de João talvez tenham ido embora, Jesus aproveitou a oportunidade para desafiar o povo nos versículos 10 a 15. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus exalta João como um grande profeta enviado por Deus. O Elias que estava para vir e o cumprimento da profecia da voz que clama no deserto. Após isso, Jesus se diz maior do que João.
O menor no reino dos céus é maior do que ele, tendo deixado clara sua relação com João para que quem tem ouvidos. Jesus acusa aquela geração de não saber o que queria. Eles não aceitaram João e seu ascetismo, ou vida casta dedicada a Deus, bem como não aceitaram a Jesus e sua liberdade evangélica, fora dos padrões acostumadamente aceitos. Dessa forma, eles estavam sendo como crianças que não sabem o que querem. Em nossa época, vários Jesus diferentes são apresentados, de acordo com o gosto de cada um. E em meio a tantas opções, por vezes, as pessoas ficam sem nenhum porque não têm o verdadeiro. O verdadeiro Jesus se apresenta nos evangelhos e diz: as boas novas são pregadas aos pobres e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Creia no Jesus verdadeiro e haja de tal forma que suas obras confirmem a sua escolha. Jesus então dá um aviso fazendo menção às cidades impenitentes nos versículos 29 a 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E começa os ais. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Se Jesus visitar a sua comunidade hoje, o seu grupo, o que ele diria? Ele daria uma advertência como a que ele deu a Corazim e Betsaida? E como você responderia? Onde quer que Jesus fosse, ele fazia grandes obras para mostrar ao povo o quanto Deus tinha para eles. Corazim e Betsaida foram abençoados com a visitação de Deus. Eles ouviram as boas novas e experimentaram as maravilhosas obras que Jesus fez por elas. Por que Jesus estava chateado com essas comunidades? A palavra ai é tanto como uma expressão pesarosa pena de raiva, porque Jesus lamentou e emitiu um aviso tão severo. As pessoas que ouviram o evangelho provavelmente reagiram com indiferença. Jesus os censura por não fazerem nada. O arrependimento exige mudança de coração e modo de vida. Deus, a palavra é vivificante e nos salva da destruição. A destruição da alma e do corpo também. A ira de Deus é direcionada para o pecado e tudo o que nos impede de fazer a vontade de Deus. No amor, ele nos chama a andar em seu caminho de verdade e liberdade, graça e benevolência, justiça e santidade. Você recebe sua palavra com fé e obediência ou com dúvida e indiferença? Finalizando, Jesus oferece descanso para os cansados. Nos versículos 28 a 30 do capítulo 11 de Mateus está escrito assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão
descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente depois de lançarmos sobre Jesus as nossas frustrações, dúvidas e ansiedades de uma forma sincera, como fez João, poderemos encontrar o verdadeiro descanso para as nossas almas. Certamente, João, depois de sua fraqueza, recebeu o jugo de Jesus. E isso dele é um exemplo para nós. Sabendo que, por mais que possamos nos achar fortes espiritualmente, um dia a dúvida pode bater à nossa porta. E ao recebermos o jugo de Jesus, somos verdadeiramente libertos. Somente confiando 100% em Jesus, com a fé que Ele mesmo nos proporciona, é que somos fortes espiritualmente. Em Jesus podemos dizer o que falou o profeta Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.